Embora que hoje vai ser, você põe que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, ministrado lá em casa. Eu quero que vocês gravem isso. O Evangelho é poder. Bem-vindo, casal. O Evangelho é poder, cara. O Evangelho não é só falácia. Eu tenho batido muito nessa tecla, né? Parece poesia, né? A gente às vezes toma a Bíblia como se fosse, cara, que livro bonito, que livro histórico. Mas Paulo vem garantir para a gente que o Evangelho é poder. Jesus disse que a gente faria obras que Ele fez. E por que isso não acontece hoje em dia? Por que as coisas não acontecem? Você não vê mais as coisas acontecendo. Será que Deus mudou? Ou será que é a gente que, de alguma forma, não está crendo da maneira que realmente deve crer? Vamos estar orando antes de começar, amém? Você que está em casa aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deus te visite poderosamente nessa manhã também, amém? Espírito Santo de Deus, a gente cantou aqui, você é mais que bem-vindo, esse lugar é teu. A gente quer que você faça aquilo que você quer fazer. Manifeste-se como você quer se manifestar. Eu creio, Pai, que haverá cura, haverá salvação, haverá restauração. Essa manhã será uma manhã totalmente diferente da que nós vivemos já até hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vou pegar meu passador aqui. Se eu acho ele em algum local, enfim. O tema da mensagem de hoje, você é a expressão do poder de Deus, ou seja, o poder de Deus. O poder de Deus. E você é a expressão desse poder de Deus. Sabe, Satanás, eu andei pensando sobre isso, sabe que ele não tem problema quando você, e às vezes a gente foi incutido sobre isso, quando você troca de carro, ou quando você, de alguma forma, troca de casa, ou ficou desempregado, ou ganhou um novo emprego. Cara, Satanás, escuta isso que eu estou te falando, ele está pouco se lixando para isso. Ele está pouco se lixando para isso. Talvez você já aprendeu, enfim, de alguma forma, entendendo, olha, Satanás ficou com inveja de você, sabe, porque agora você está andando de Corolla e ele está andando de carroceria do inferno. Cara, Satanás está pouco aí, está pouco se lixando se você troca ou não troca de emprego, se você está casado, se você não está casado, se seu filho está crescendo ou não está crescendo, se está doente, se não está doente. Cara, Satanás é um ser espiritual. Satanás é um ser espiritual, ele não é um ser material. E como todo ser espiritual, ele está preocupado com uma coisa, afetar uma coisa, na tua vida e na minha, é a tua fé. É isso que ele está preocupado. Satanás, ele está preocupado em atingir a minha fé e a tua fé. Porque quando ele atinge a minha fé e a tua fé, ele sabe o quanto a gente sofre na carne e isso afeta o nosso espírito. Tudo que acontece na nossa carne, a gente fica batido, fica triste, uma notícia ruim que chega, isso é normal acontecer na nossa vida, nós somos seres humanos, nós não temos corpo glorificado ainda. Então, naturalmente, a gente fica abalado, a gente fica triste, a gente passa por isso. Então, o que Satanás quer não é que você troque ou não troque de carro. Cara, não precisa nem gastar muito seu tempo de ficar se preocupando com isso. Ele quer minar a tua fé, porque a partir do momento, grava isso que a gente vai falar muitas vezes durante hoje a pregação, a partir do momento que ele mina a sua fé, ele tira a tua consciência da presença que está dentro de você. E a partir do momento que ele tira a consciência da presença que está dentro de você, ele tira o bem maior que você tem, que foi através de Jesus Cristo, que foi religado, foi a tua comunhão, foi religado com Jesus Cristo por Deus, em Cristo a Deus. O que ele perdeu, ele quer que você tenha a mesma coisa que ele tem, ou seja, falta de relacionamento com Deus. É isso que ele está preocupado. Ele mina a tua fé, porque ele quer roubar a consciência da presença que está dentro de você, e automaticamente te fazer andar longe da comunhão com quem realmente importa. Grava sobre isso, essa introdução que eu fiz, que a gente vai falar, a gente vai bater muito durante o culto de hoje. A gente vai falar muito sobre a pregação de hoje. E a gente está explorando um pouquinho o livro de Tiago. O livro de Tiago é um dos livros mais complexos quando a gente estuda sobre fé e graça. Rapaz, se você não entender isso que a gente falou semana passada aqui, e não entender o que está hoje, quando você lê Tiago, isso vai dar um nó na tua cabeça. Porque Tiago fala, a gente trouxe semana passada, que a fé está condicionada à obra, a obra, a fé, inclusive a tua salvação. E a gente explicou, se você não viu, assista o culto. Não dá para a gente fazer um resumão.
Eu já falo 1 hora aqui, vou falar 1h30, aí vai dar ruim. E eu estou trazendo hoje aqui um outro texto de Tiago que gera complexidade na cabeça das pessoas. Esse outro texto de Tiago aqui, eu vou te dizer, vou te abrir o coração aqui. Estava discutindo com a minha esposa essa semana, no sentido de discutir a palavra. A gente sempre troca, né, nas vezes que ela prega, eu prego, a gente sempre se enriquece junto. Cara, foi uma das pregações mais complexas até hoje para poder destrinchar isso daqui. Eu queria muito que você prestasse atenção, para que não houvesse confusão, para que Satanás não roubasse o fruto que vai ser plantado hoje no teu coração. Amém? Olha o que Tiago vem escrever aqui. Esse é o segundo texto, para mim, mais complexo. O primeiro foi o que a gente leu semana passada, e esse daqui agora, Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo... Tiago está escrevendo para a igreja, ele não está escrevendo para o mundo. A amizade do mundo é a inimizade contra Deus, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se amigo de Deus. Rafael, mas você prega, você tem pregado aqui, a gente tem sido ensinado por vocês, que a gente já é amigo de Deus, cara. Que nada mais, como é que funciona isso? Está diferente do que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo claramente, dizendo, cara, a amizade que você tem com o mundo vai te tornar inimigo de Deus. Então quer dizer que a obra não foi suficiente da cruz? Quer dizer que de alguma forma a obra da cruz ela precisa ainda de um ajuste, que ficou algo a ser feito ainda? Como é que funciona isso? Isso daqui, por algum tempo, me deixou bem assim, pensativo sobre isso. E a gente vai estudar, vai buscar o original, vai buscar escrituras, vai buscar ponto de vista de outros teólogos para a gente entender, vai buscar principalmente a orientação do Espírito Santo. Espírito Santo, o que você estava ministrando sobre Tiago aqui? O que você trouxe para ele? E a resposta é o seguinte, a primeira resposta eu quero que você entenda, e muito claro, é o seguinte: o que te torna inimigo de Deus não é o teu pecado, aquilo que você peca. O que te torna inimigo de Deus não é aquilo que você peca, a tua ação pecaminosa, hamartano, que você cometeu hoje. O que te torna inimigo de Deus, o que te tornava inimigo de Deus, já foi anulado por Cristo, que foi a natureza pecaminosa. E você e eu, quando aceitamos Cristo, você e eu, quando temos Cristo, naturalmente, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Entrou Cristo, saiu a natureza pecaminosa. Então, o que te tornava, o que te afastava dele, o que te fazia inimigo dele, não te faz mais, porque isso não pertence à tua natureza mais. A tua natureza hoje é a natureza divina, é a natureza de Cristo. O próprio Cristo, o Espírito Santo, mora dentro de você, por isso nada mais pode te tornar inimigo de Deus. Nada mais pode te tornar inimigo dele. Eu sei que tem uma galera religiosa, talvez, que esteja nos assistindo, que foi doutrinada de outra forma. Eu sei que te machuca ouvir isso. Eu sei que talvez se está aqui, você escutou talvez uma vida sobre isso, porque a religião ela vai te imputar isso. A religião ela vai te trazer medo, vai te trazer condenação. A religião ela vai te trazer talvez, olha, cuidado, se não der o devorador vai vir. Olha, cuidado, sempre um mais. Jesus e mais alguma coisa. Jesus e mais algum ponto. Só que a obra foi perfeita. A obra foi perfeita. E você e eu não temos nada mais o que fazer a não ser crer. Crer. Olha o que diz aqui, Romanos 8,38. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem presente, nem o futuro, nem demônios, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de me separar do amor de Deus. Cara, é nada. Não é nada e mais alguma coisa, não tem nada e mais alguma coisa. Então, estou te dizendo, a natureza pecaminosa já foi arrancada de você. O pecado, que às vezes a gente comete pecado, às vezes a gente erra, isso não te separa do amor de Deus. A palavra de Deus é clara, nada vai me separar do amor de Deus, que eu que estou em Cristo Jesus, amém? Isso é muito importante você gravar na tua cabeça. Só que você vai me dizer o seguinte, Rafael, isso é muito arriscado você falar sobre isso. Isso é muito complicado, isso é muito complexo.
Porque vai que alguém pega isso daí e começa a sair pecando. Cara, eu estou perdoado, eu estou salvo. A minha salvação não tem condição mais, o Cristo já me salvou, é de uma vez por todas, eu não vou passar mais pelo juízo, condenação. Isso é muito arriscado você pregar na igreja, por isso que os pastores não pregam, porque é arriscado, perde ali o cabresto. Só que eu vou te dizer uma coisa, a pessoa que pensa assim, ela de fato nunca nasceu de novo. A pessoa que pensa assim, desse jeito, infelizmente ela continua sendo uma ignorante na fé. Ela nunca aceitou Jesus, ela nunca de fato, ela se converteu. Ela nunca de fato fez isso aqui, ó. Ela fez isso aqui, ó. Porque converter são 180 graus. Ela rodou 360, ela voltou direto para o lugar para onde que ela estava. Paulo vem falar bem claro, a liberdade em Cristo não te dá direito à libertinagem. Porque se a gente pensa desse jeito, a gente está pregando todo o amor, todo o sacrifício, toda a graça, tudo aquilo que Ele fez por mim e por você, da qual Ele não merecia, mas nós merecíamos, e dizemos o seguinte, cara, não valeu de nada, eu começo a banalizar, eu começo a dizer o seguinte, cara, eu vou fazer o que eu quero, porque eu já sei, eu estou perdoado, eu estou amado. Conforme eu falei, essa pessoa, ela de fato nunca se converteu, ela teve foi emoção. Ela vem aqui no culto, ela tem emoção, ela é enchida pelo próprio Espírito, que começa a chorar, mas ela de fato nunca virou 180 graus. Ela nunca de fato saiu do muro, ela sempre foi ela e mais ela. É Cristo, mas me deixa um pé atrás. É Cristo, mas cuidado, eu não sei se é bem o que Rafael está falando. Deixa eu pensar, tem outros pontos de vista. A verdade é verdade. Se a verdade não for verdade, não é verdade. A verdade, ela é verdade, é 100%. Se a verdade não for 100%, não é verdade. São pontos de vista. E Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E eu sou a vida, e ponto final. E a verdade sobre você e para mim é dizendo o seguinte, a partir do momento que você e eu temos Cristo, nós não temos mais medo de falar sobre liberdade em Cristo, porque a liberdade em Cristo significa exclusão do mundo, porque não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Ele vive em mim. Por isso que a gente não tem medo de falar aqui da verdade. E essa é a verdade. Rafael, mas vocês falam isso para os jovens exatamente, porque o que liberta o jovem não é a acusação do pecado, é falar sobre Jesus Cristo. Não é ficar enaltecendo o pecado, mas é dizer, cara, Jesus te ama, você é a justiça de Deus, você é livre e liberto. Então essa consciência da presença vai enchendo o coração deles. E automaticamente eles falam assim, ó, não vale mais a pena eu viver a vida que eu vivia. Não é por força, é por amor. Não é por força. Jesus não botou você preso numa jaula, dentro de uma lei, para dizer o seguinte, cumpra, porque senão você vai ser punido. É muito mais gostoso você pedir um filho, né? Quem tem filho sabe, filho, você faz isso aqui? E o filho faz, eu faço, pai, eu faço, mãe, está tudo certo, do que você ter que condicionar filho. Se você não fizer, você não vai sair hoje à noite, não vai usar o carro. A gente como pai sabe o que está falando, o coração muda, quando vem uma resposta de prontidão, de filho, é isso que Jesus espera de mim e de você, é isso que Jesus espera. Quanto mais eu entendo a dimensão desse amor e do perdão que eu recebi, mais longe do pecado eu quero ficar, é inevitável. É inevitável. Então, por que, Rafael, que Tiago falou ali? Já entendi a questão do pecado, já entendi que eu sou perdoado, mas por que Tiago ainda trouxe, dizendo que eu me torno inimigo de Deus? O que tem nisso que Tiago ainda coloca, dizendo o seguinte, isso pode me fazer inimigo de Deus? Então, quero reforçar primeiro, de novo, Tiago está escrevendo para crentes, judeus convertidos e crentes, em todo o mundo. Diferente das cartas de Paulo, às vezes, que saía para Roma, Éfeso, Corinto, essa carta é uma carta universal de Tiago. Então ele está escrevendo para crentes salvos. Crentes que não têm medo de perder a salvação porque sabem quem eles são em Cristo, porque não se perde, está em Cristo. Então ele já crê nisso. Ele já crê que ele e Deus são maioria em todas as coisas. Primeiro ponto. Segundo ponto, então, ele crê que ele em Cristo tem uma promessa, que ele é amado por Cristo, ponto final. E o terceiro ponto é essa palavra inimigo no original. Essa palavra inimigo no original significa éktros, no grego. E éktros não significa literalmente, ó, você agora, né, é inimigo, você saiu da posição de salvo e você vai vir para não salvo. Essa palavra inimigo, éktros, no original significa, ó, você está se opondo a Deus. Você está se colocando de um outro lado, ele está passando numa rua e você está preferindo andar numa outra rua. Então, o que Tiago está deixando bem claro aqui para você e para mim, que nós que nascemos de novo, a única coisa, existe uma única coisa que ficou aí,
para mim e para você. Existe uma única coisa que Deus, que Cristo deixou, que você e eu temos que fazer de fato. Que fazer de fato. Com o nosso interior e depois com o nosso exterior. Que vai agradar a Deus. Ou seja, que nos faz caminhar com Deus. Que nos faz achar graça e favor perante Deus. E essa única coisa se chama fé. É a única coisa que é capaz de colocar numa posição de inimigo de Deus. É a única coisa que, de alguma forma, é capaz de colocar de um outro lado, a não ser que você esteja do mesmo lado que Deus. Porque quando você está na incredulidade, quando você não acredita mais, quando você está longe dele, quando você já perde, naturalmente, escuta isso, preste atenção, você perde a consciência da presença. A falta da fé, a incredulidade de você é natural, é uma cascata, ela te faz perder a consciência da presença do Espírito Santo que está dentro de você, exatamente como eu falei na introdução lá em cima. E aí, perdendo a consciência da presença, te faz andar como o mundo anda. Como que o mundo anda? Sem fé. Como que o mundo anda? Descrédulo. Como que o mundo anda? Exatamente como inimigo de Deus. Por isso que ele fala, ó, se você quiser andar como o mundo, se você quiser estar próximo do mundo, você vai ser igual a ele, descrédulo, incrente, longe da consciência da minha presença. E quando você está longe da consciência da minha presença, você vai fazer coisas diferentes, que é o propósito final da fé. O propósito final da fé não é, preste atenção sobre isso, não é atingir o milagre que você está querendo que seja atingido. Uma cura, uma salvação, uma libertação. Isso é apenas o resultado da tua fé. Grava isso, isso é muito importante. A gente sempre aprendeu que o resultado final da minha fé, a partir do momento que eu atinjo o meu objetivo, eu estou crendo numa troca de carro, eu estou crendo em pagar um boleto, eu estou crendo numa troca de emprego. Isso foi o resultado. Deu certo? É o resultado da minha fé. Não, isso é consequência da tua fé. O resultado da tua fé é sempre engrandecer a Deus. Grava isso. O resultado da tua fé é engrandecer a Deus. O que acontece nesse meio do caminho é meio, não é fim. Gravou? Prestou atenção nisso? O que acontece nesse meio com a tua fé e resultados que vêm, são meros resultados. São meros resultados. O fim é sempre engrandecer a Deus. Por isso que Tiago vai falar, olha, a partir do momento que você quiser andar como o mundo anda, preste atenção, andar como o mundo anda, você vai ser como o mundo, você vai faltar a fé, incredulidade, perder a consciência da verdade, da presença que está dentro de você, e naturalmente os teus atos que você vai conquistar nesse mundo, não é para engrandecer a Deus, mas é para a sua própria vontade, para o seu bel prazer. É disso que Tiago está falando, e ele corrobora exatamente aqui, ó. Só voltando um pouquinho, importante a gente passar antes da gente pular, ele diz o seguinte, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus a não ser pela fé. É impossível você ser amigo de Deus. É impossível você andar com Deus sem fé. É isso que ele está dizendo aqui. Tiago está colocando exatamente o que o escritor de Hebreus está colocando. Sem fé é impossível, porque você vai se tornar como o mundo anda errante. É isso. E aí voltando, antes do versículo 4, que ele diz que, Tiago diz que a gente vai ser inimigo de Deus, quando a gente é amigo do mundo, bate exatamente com o que eu estou te explicando aqui, exatamente com o que eu estou falando. Quando você de alguma forma anda como o mundo, com os desejos do mundo, com as vontades do mundo, segundo o mundo anda, é natural que a consciência da presença que está em você vai perder. E olha o que ele fala no capítulo anterior, por isso que eu sempre falo, bati semana passada, não leia versículos isolados na Bíblia. Veja o que está escrito antes, veja o que está escrito depois, para você não se confundir. Cuidado com o Google, cuidado com o IA, cuidado, eles trazem versões, eles trazem às vezes letras que de alguma forma você acha que tem tudo a ver e você vai no original e não é aquilo que está escrito. Então cuidado, melhor coisa que você tem que fazer, vai às escrituras originais e peça revelação ao Espírito Santo, rema, a palavra revelada para ele, e ele vai falar com você. Olha o que Tiago 4:1-3, corroborando com o que eu estou falando ali no versículo 4. De onde vêm as guerras e as pelejas que passam dentro de vocês aí? Ele está falando para crente isso, está falando para mim e para você.
De onde vem a guerra dentro de você, esses conflitos todos que você tem? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, ou seja, das suas vontades, que os vossos membros guerreiam, ou seja, sabe, isso aqui, a carne guerreia, ela te faz buscar coisas contra o espírito 24 horas, e Paulo vem falar que a carne luta contra o espírito contra a carne. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tens, porque você está pedindo mal. Ah, não, é porque eu preciso orar direito. Não, você está pedindo mal, e ele vem continuar. Pedis mal e não recebeis, porque quando você pede para você gastar com a sua própria vontade, e para você engrandecer para o seu bel prazer. Isso corrobora exatamente aquilo que eu falei no versículo 4. Isso aqui é o caminhar do mundo. Ele está falando, cara, você quer caminhar como o mundo faz isso, o mundo age em fé, para poder se auto-vangloriar, para ter coisas para você mesmo. Quando eu vos criei para que toda a honra, toda a glória seja dada para mim. É para isso que eu criei você. Você acha por que eu te coloquei nesse trabalho onde que você está? Você acha por que eu te coloquei nessa família onde você está? Por que eu te dei esse casamento? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar por que eu te dei o carro que eu te dei? Por que eu te dei a casa? Eu não te coloquei ali para você ficar murmurando e reclamando. Por que eu te dei o salário que você ganha hoje? Não é para você murmurar, para você agir em fé, em credo, igual o mundo anda, achando por que o mundo reclama do salário pouco? Porque ele usa para gastar para o seu bel prazer. Mas quando você entende que esse salário é Deus, vai fazer prosperar e que a honra e a glória seja dele, você começa a agradecer e Deus vai fazer multiplicar, mesmo aparentemente sendo pouco. É assim que funciona, e a gente precisa se mover por fé, diferente da amizade com o mundo. Por isso que a gente tem que se colocar oposto ao mundo, e não oposto a Deus. E olha o que Paulo vem corroborar, que Tiago escrevendo. Paulo vai nos dar um toque. Olha que interessante isso daqui. Não sei se vocês já pararam para ler, mas isso aqui é um pouco chocante. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Rapaz, Paulo desceu a mão agora aqui, hein, cara. Paulo falou, rapaz, tudo que não provém da fé é pecado. Paulo está escrevendo exatamente, preste atenção, o que Tiago está escrevendo, em outras palavras, em Tiago 4,4. Primeiro Paulo começa dizendo o seguinte, mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é da fé é pecado. Essa primeira parte ali, Paulo está meio que apaziguando uma brigazinha na igreja de Romanos, porque tinha pessoas que acreditavam que não podiam comer certo tipo de alimento, e tinham pessoas que acreditavam que podiam comer. E Paulo vai falar o seguinte, para com essa briga, cara, isso é inútil, para com essa loucura. Se o cara, ele está falando principalmente para quem acredita que poderia comer, cara, se o cara tem uma cabeça às vezes um pouco fraca, teu irmão de alguma forma pensa diferente, que às vezes vir para o culto de bermuda é pecado, sei lá, as loucuras assim, comer carne de porco é pecado. Eu adoro uma pururuca, mas Josias, misericórdia. Cara, não faça algo que vai escandalizar a vida dele. Se você sabe que um irmão, eu adoro tomar um vinho, se você sabe que o teu irmão se sente escandalizado, você não vai chamar ele para a tua casa para tomar um vinho com você. Eu morri por ele, Paulo está dizendo, Jesus está falando, eu morri por ele. Então, tudo que você faça, essa primeira parte ali, ele está falando, para poder acabar com a briga lá em Roma, ele falou o seguinte, tudo que você faça, quer comer, quer não comer, faça por fé, no intuito de engrandecer a Deus. É isso que ele está falando, no intuito de engrandecer a Deus. E aí, quando ele vai para a parte B do versículo, ele sai do específico e vem para o geral. Ele está falando para a igreja específica, depois ele generaliza. Ele fala o seguinte, tudo que não é da fé. Então, já estou dando um recado para vocês que vão vir depois de mim, para não ter mais erro. Tudo que não é da fé, ou seja, tudo que você não faça como finalidade de engrandecer a Deus, preste atenção, não vale de nada. Preste atenção, não caia nessa armadilha. Isso vai te tornar inimigo de Deus, vai te fazer andar na contramão de Deus. Paulo está reescrevendo aqui exatamente o que Tiago está colocando. Tiago 4,4. Ele está dizendo o seguinte,
Assim como a fé é a raiz para você viver de maneira abundante e a causa de todo o bem em Deus, assim a incredulidade é a raiz que nos faz viver de maneira oposta, separada de Deus, ou seja, nos fazendo sutilmente perder a consciência da presença que está dentro de mim, nos levando a agir como o mundo age, qual seja, para os seus próprios deleites, para poder você dizer, eu estou certo, eu estou certo. Já viu aqueles debates? Senta um pastor de um lado, seja um pastor de outro, eles estão um pouco se lixando para engrandecer Cristo, eles querem saber quem vai sair vitorioso ali do debate. Já prestou atenção nisso? Isso é o que Paulo está falando, cara. Não importa o que você está colocando de um lado, o que você está colocando de outro. Se vocês estão aqui debatendo, não foi no intuito de me engrandecer, meu filho, você está andando igualzinho o mundo anda, na contramão de mim, ou seja, para o seu bel prazer, para se engrandecer, para você de alguma forma viver, para poder dizer, eu estou certo. Está vendo? Eu saí daqui vitorioso dessa batalha. Eu daqui, ó, escreve aí o meu nome por gerações. Jesus, bota o meu nome do ladinho do seu, que vai dar tudo certo. Estamos juntos, estamos fechados. E antes disso, eu vou te mostrar uma outra questão aqui que vai reforçar esse entendimento. O próprio Tiago, ele vem trazer ele vem trazer à cena um cara que foi amigo de Deus. Logo, se o que ele fez o tornou amigo de Deus, o contrário, quem não faz o que ele fez, o torna inimigo de Deus. Exatamente esse cara andava de uma maneira que era muito mais crer. A fé dele não era simplesmente um ato pontual de crer por um milagre. A fé dele, ele vivia como um estilo de vida. Presta atenção aqui comigo. Tiago 2, versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão. E quando a gente lê que creu, a gente vai lá em Gênesis, olha a vida de Abraão, é muito mais que uma ação pontual para ver um milagre pontual de Isaac. E creu, ele teve uma vida condizente. Ele andou em tudo que ele ficava, eu vou te provar isso aqui, e em tudo que ele fazia, ele glorificava a Deus. Tudo que ele fazia era para a glória de Deus. Tudo que ele fazia era para manifestar Deus. Ele não creu simplesmente para escrever o nome dele, para ficar gravado na história dizendo, cara, eu fui o cara, só eu tive um filho com 90 anos. Ele estava pouco se lixando para isso, ele está dizendo o seguinte, tudo que eu tenho vivido é para a glória de Deus. Vocês vão entender sobre isso daqui. E ele vem dizendo então, e cumpriu-se as escrituras que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhes imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Corroborando exatamente o que eu tenho falado. Corroborando exatamente o que eu tenho pregado. Aquilo que te faz inimigo de Deus não é o ato que você acaba pecando, mas é quando você age de incredulidade, age fora da fé, entendendo, colocando Deus no oposto, colocando Deus do outro lado, para dizer o seguinte, ei Deus, eu estou de alguma forma agindo pelo meu bel prazer, eu estou crendo em mim mesmo, eu estou fazendo aquilo que eu acho certo, eu estou achando, cara, você aqui, mas tem mais alguma coisinha, isso te coloca o oposto de Deus, e a gente é chamado para viver como Abraão, dizendo o seguinte, ei, eu quero caminhar como amigo de Deus, aquele que caminha do mesmo lado, aquele que vê maravilhas, e a gente vê também depois lá em Hebreus 11, 5, falando de Enoque, a história de Enoque está lá em Gênesis 5, ele vem contar o seguinte, por um ato de fé, Enoque escapou da morte, eles o procuraram e não o encontraram, porque Deus o tinha tomado, sabemos com base num testemunho confiável, que antes de ser tomado, ele o quê? Agradou, ele foi amigo, ele andou no mesmo lado da calçada, ele não andou como o mundo anda, tudo que Enoque fez, você vai acompanhar lá em Gênesis 5, ele fazia para engrandecer e exaltar a Deus, e diz que Deus o tomou, Deus o levou para si, porque ele entendeu, cara, nada disso daqui é para mim, seja comer, aí a gente volta lá ao que Paulo falou em Romanos 4, seja quando eu como carne, seja como eu bebo, seja como eu subo, seja quando eu jogo, não é o ato de você pegar, eu estou tomando isso aqui pela fé, sabe, vou tomar a água pela fé, que fé gostosa, não é isso, né? Paulo não está falando, Paulo está falando o seguinte, é você entender que quando você tudo faz pela fé, existe um intuito sobre isso, é você viver e mostrar
Cristo. É só isso. E eu vou te provar, falei que eu ia te provar para poder a gente ficar bem redondinho sobre essa história aqui, para poder passar essa parte de Tiago. Olha o que Paulo vai escrever em Romanos 4:20. Abraão, pela fé, se fortaleceu, dando... Não é glória, simplesmente glória, glória, aleluia, vence. Não, isso também faz parte. Mas aqui, quando você vai lá buscar e vai entender o que aconteceu com Abraão, ele está dizendo o seguinte, ele a fortaleceu pela fé, ele se tornou amigo de Deus, a fé dele ali estava, vamos embora, eu creio, vai dar tudo certo. E ele não deu glória para si, ele não quis que o nome dele fosse gravado para dizer o seguinte, ó, sabe Jesus, o meu nome vai ser gravado para a eternidade, ninguém vai mais conhecer Jesus depois que conheceu Abraão. Não, ele falou o seguinte, Abraão pela fé se fortaleceu, dizendo toda a honra, toda a glória sejam dados a Deus. Toda a honra, toda a glória sejam dados a Deus. Quando você não entende isso, é exatamente como o mundo anda. É exatamente longe da consciência da presença. 1 Coríntios 10:31, Paulo vai continuar dizendo o seguinte, portanto, reforçando o que Tiago falou, olha como a Bíblia é conectada. Portanto, quer comais, quer você beber, quer você dar aula, quer você lá fazer uma operação financeira, quer você de alguma forma sair de casa, se vestir, quer de alguma coisa você vender um bombom, procurar um emprego, pregar a palavra, subir para cantar, dar aula para as crianças, tudo, façais o quê? Glória de Deus. Agostinho, a Igreja Católica chama de Santo Agostinho, um dos grandes teólogos na Idade Média, cara fera, ele vem escrever o seguinte, olha que interessante, até as virtudes dos incrédulos são pecados, pois não são para engrandecer a Deus, pois não provém de fé, sendo apenas, desculpa, faltou um não ali, pois não provém de fé, sendo apenas para o seu alto prazer. Uau, que interessante. Até as virtudes do mundo é pecado, porque não provém da fé e não servem para engrandecer a Deus. O ato mais nobre que o mundo tem, fora de Cristo, não vale de nada, porque é para você mesmo se engrandecer, é para de alguma forma você mesmo, Rafael, mas aquele cara que entrega a cesta, aquele cara que é bonzinho, aquele cara de alguma forma que é melhor do que muitas coisas que a gente já conhece, sabe? Você está me dizendo então que esse cara não vale de nada, as ações dele não valem de nada, ele não vai ser salvo. Ei, não, você não é salvo pelo que você faz, você é salvo porque Cristo fez, isso se chama fé, e você recebe, isso foi de graça, isso foi de graça. A fé, de alguma forma, eu tenho mais um versículo aqui para compartilhar com vocês, que a gente bate muito sobre isso. Fica fácil de entender agora 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé, na consciência da presença. A gente anda por fé, na consciência da presença. Para em tudo glorificar o nome dEle, e não por vista, conforme o mundo anda, para si mesmo. Tem uma versão que eu amo na Bíblia transliterada, que é o texto tradicional, que ele diz o seguinte, porque através da substância da fé, estamos caminhando largamente. É isso que Cristo espera de mim e de você, a substância de fé, onde que a gente entende que o milagre que aconteceu e que vai acontecer na minha vida é apenas meio para atingir o fim de glorificar o nome dEle. Estamos caminhando largamente, não através da substância da aparência externa, ou seja, conforme o mundo anda. Deus quer exatamente que você e eu vivamos consciente dessa presença que já está dentro de mim e de você, a fim de engrandecermos o nome dEle. E isso Ele deu uma coisa para a gente. Alguns já escutaram, provavelmente alguns não, chamado Zoé. Alguém sabe o que é isso? A vida do próprio Deus. A vida do próprio Deus dentro de você. Zoe significa isso. Quando você aceita Jesus, preste atenção, o Espírito Santo vem para dentro de você, ele traz a própria vida, porque o Espírito Santo é Deus, então ele traz o próprio Deus para dentro de você. É diferente de bios, essa vida que a gente tem aqui, bio. Quem estudou biologia na escola aí sabe o que eu estou falando, bio, concorda comigo? Animal, a gente, a vida biológica, a vida marinha, então assim, bio, é diferente. Ele está dizendo o seguinte, a partir do momento que você aceita Cristo, eu venho para dentro de você com o meu Espírito, eu trago a minha própria vida para dentro de você.
É por isso que você tem a consciência da presença dentro de você. E ele traz a própria vida do Espírito Santo, a própria vida de Deus, chamado Zoe, dentro de você. Só que essa vida, a gente às vezes escuta muita gente falando sobre isso de uma maneira muito poética, muito assim, desleixada. Só que quando fala sobre essa vida de Deus dentro de mim e de você, ele está falando da própria natureza divina que habita dentro de mim e de você. Já parou para pensar nisso? A própria natureza divina habita dentro de mim e de você. E essa natureza divina que habita dentro de mim e de você é amor e fé. Porque Deus é amor e Deus é fé. A gente estudou sobre isso semana passada. Deus, ele é amor, João vem revelar sobre isso, e a gente leu em Lucas, tens a fé, não em Deus, a fé de Deus. A fé de Deus. E Deus está dizendo o seguinte, ó, isso está dentro de você agora, hein? Preste atenção, o meu amor e eu próprio, a minha característica como fé está dentro de você. Isso faz parte agora da tua natureza, porque eu coloco a minha natureza dentro de você. E olha o que Paulo vem reforçar sobre isso. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Ele está dizendo, ó, esquece todo o restante, esquece toda a questão que de alguma forma te vem colocando pressão dentro de você, de rituais, e faça isso para estar diante de Deus, e cumpra aquilo, e passe bolinha, e faça aquilo outro, e esqueça. Hoje o que vale é o que está dentro de você, a natureza, é a fé que opera pelo amor. É a única coisa que faz valer a pena. E agora, entendendo que de alguma forma a Zoe está dentro de mim, eu começo a agir pela fé. É natural, isso faz parte da minha natureza. A gente também estudou sobre isso. O fruto do Espírito Santo, que o fruto é fé, também fala sobre fé, já está dentro de mim e de você. Então não tem outra forma. Eu começo a andar por fé, eu começo a viver por fé. Isso é normal, isso faz parte da minha característica. E fé, a gente aprendeu aqui, a fé não é passiva. A fé, ela não é passiva. A gente tem estudado sobre isso daqui, a gente tem falado sobre isso daqui. A fé, ela é o quê? Ativa. E a primeira forma de ativar a fé é naquilo que a gente falou semana passada, é naquilo que a gente fala. Aquilo que a gente fala. Aquilo que a gente fala é a principal maneira como a gente ativa a nossa fé. Por isso que a fé ela ativa, a fé ela não é teórica. A fé ela não está prevista somente em livros. Brinquei semana passada sobre isso. Se você continuar crendo que a fé é teórica, que tudo é teórico, que a Bíblia é teórica, que é uma poesia, é melhor, em vez de você vir aqui domingo de manhã, ir para o Teatro Guaíra. Vai dar no mesmo, vai dar tudo certo. Mas o Evangelho é poder, cara. A palavra de Deus é poder. A gente vai ter uma manifestação, e eu já declaro, do Espírito Santo hoje absurda. Haverá cura, haverá salvação, haverá libertação. Eu tenho certeza que você não vai sair daqui da maneira que você entrou. Tenho certeza que você que está assistindo a gente em casa, você vai ser preenchido, tocado pelo Espírito Santo como você nunca foi. E a outra parte da fé ativa, eu falei de uma fé ativa, que é a primeira parte. Preste atenção sobre isso. Que é quando você ativa o milagre para você mesmo. Precisa ser ativa. Espírito Santo, eu creio. Jesus, eu creio que pelas tuas pisaduras eu sou sarado. Espírito Santo, eu creio que você, sendo rico, se fez pobre. Eu tenho certeza que amanhã esse boleto vai dar certo, vou pagar. Eu creio que vai haver restauração do meu casamento. Eu creio. Você está ativando, mas para você mesmo. Só que hoje o que eu quero ensinar vocês, até que foi a introdução, tá, gente? Só recapitulei o que a gente vem falando sobre aqui. Agora começa a pregação. Para de olhar no relógio, hein? Só que a outra forma de fé ativa, que eu quero que você entenda, que o Espírito Santo está trazendo para você hoje, ela é muito poderosa. A gente começou, eu pincelei isso semana passada, quando eu contei a vida que Deus fez com Abraão. Antes dele ser pai de multidões, Deus fala sobre Abraão, Deus ministra sobre Abraão, dizendo o seguinte: Abraão, você vai ser pai de muitas multidões. Seu nome é Abrão, mas agora eu vou te chamar de pai de Abraão, que é pai de muitas multidões. E você vai fazer a mesma coisa sobre Sara, Saraí. A mesma autoridade que eu estou te dando, você vai falar com Sara, Saraí, a tua esposa, e você vai declarar com ela. Você vai ativar a tua fé, não para você mesmo agora, mas você vai ativar a tua fé agora para terceiros.
Você vai ativar a tua fé sobre ela. E da mesma forma como eu te vejo pai de multidões, você vai dizer, Sara, eu te vejo, Saraí. Agora você não vai mais se chamar Sara. Saraí, você vai se chamar Sara. Porque você vai ser mãe de grandes multidões. É exatamente isso que eu quero mostrar, que o Espírito Santo quer mostrar para você. Isso já está dentro de você. Isso já pertence a você. Então, a partir de agora, você, quando a gente tocar nesse termo, você não vai mais ser chamado simplesmente, Rafael, você vai ser chamado um agente da fé. Você vai ser um agente ativo, um superativo. A partir de agora, vulgo, não mais Nesias, Marcelo, não mais Rafael, Tiago, Pedro, Mônica, você é um agente da fé, um superativo. Um agente ativo. A partir de agora você vai ser chamado assim, pois Deus te escolheu não simplesmente para você ativar milagres para você mesmo, mas Ele está te chamando dizendo o seguinte, agora você vai chegar num ponto de maturidade no Espírito Santo, que você vai começar a ativar milagres para vidas que estão próximas de você. Você vai começar a transbordar para o lado. Você vai começar de alguma forma a viver essa superatividade do Espírito Santo. E aí você também de alguma forma... Você pode jogar para a sua imaginação virar, você vai dizer o seguinte, agora eu sou... Agora eu sou o Batman da fé. Agora eu sou o Batman da fé. Eu sou o Flash da fé. Use a nomenclatura que você quiser. Você, de alguma forma, seja Batman da fé, Spider-Man da fé, seja um agente da fé. Não interessa. O que interessa é que agora você vai passar a ser um milagre ambulante. Você vai ser o próprio Cristo aqui na terra, onde as pessoas vão olhar para você e vão falar o seguinte, aqui sai o perfume de Cristo, aqui sai o perfume do Espírito Santo. Eu posso procurar porque eu sei que através dele transborda Cristo. Aleluia! Aleluia! Então esqueça isso. Você não é Batman, você não é Spider, você não é Flash, você não é MIB, você não é nada. Você é você mesmo. Você é você mesmo. Você só é um agente da fé, um agente dele. E não tem problema nenhum, gente. Eu falei sobre isso daqui. Não tem problema nenhum você ativar. Não tem problema nenhum você ativar. E Deus quer isso, que você ative 24 horas o teu milagre. Só que Deus está querendo te levar num patamar de fé madura, onde que quando você começa a transbordar para quem está do teu lado, a tua fé, isso amadurece antes de você. Preste atenção no que eu estou te falando. Quando você começa a transbordar a tua fé para quem está do lado, para quando você começa a declarar sobre alguém vida, trazer cura, libertação, salvação, trazer Cristo, isso antes de chegar na pessoa, isso te amadurece. E aí quando vier o problema na tua vida, você está tão maduro na fé, tão maduro, tão certo na fé, que você vai passar por isso, ó, pum, voando. Vai ser muito mais fácil você romper em fé e viver os teus milagres. Viver os teus milagres. É isso que Deus está te chamando. Posso pregar assim? Não dá para tirar porque está com o microfone, você não é tirar. Não, não é. Não é. Regado é pecado. Preste atenção. Jesus chama Pedro para ser um agente da fé. Jesus chama Pedro para ser um agente. Só que logo depois da última ceia, preste atenção nisso. Jesus se inquietou com algo, ficou pensando sobre Pedro algo. Ele falou o seguinte, cara, tem alguma coisa que não está indo aqui, cara. E olha o que ele fala para Pedro. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás te pediu para ser andar como trigo, peneirar, ficar bagunçando você. Satanás, ele pediu para que, de alguma forma, eu, bagunçasse a tua vida. Mas eu orei por você, para que o quê? Não, ele falou que, para que você pregue mais, para que de alguma forma, você não fique tristinho, magoado, recupere alguma coisa. Está entendendo que aquilo que eu falei lá no começo, como está conectado? Está entendendo como as coisas que a Bíblia se conectam?
Olha o que Jesus ora para Pedro. Pedro, eu orei para você para que tua fé não desfaleça. Olha a preocupação de Jesus. Jesus não estava orando para Pedro para dizer o seguinte: cara, eu estou orando para você, Pedro, para que teus dons sejam melhor, para que você seja mais rico, para que você não perca o que você tem, para que de alguma forma você seja o melhor pregador da palavra, o melhor cantor. Ele está dizendo o seguinte: ei, eu estou orando para que a tua fé não desfaleça, porque se a tua fé desfalecer, é o pingente da Pandora, todo o restante vai cair, Pedro. Todo o restante vai vir água abaixo, Pedro. E depois que você se converter, fortalece também os teus irmãos. Vou te mostrar como que isso foi real, como isso de fato aconteceu. Como que a pedra que Jesus canta para Pedro acontece. Vocês viram ali que Pedro não estava convertido ainda. Pedro andou 3 anos com Jesus, mas ele não estava convertido ainda. Grava isso na tua cabeça. Ele não havia nascido de novo, ele andava com Jesus 3 anos e meio, mas ele não havia sido feito ainda natureza nova em Cristo. Às vezes a gente encontra pessoas 10, 15, 20 anos dentro da igreja, que continuam numa vida. 1º ano, 2º ano, 50 anos, a mesma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, não tem problema nenhum. Você entra aqui todo bagunçado. O problema é se passar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 anos e você continuar bagunçado. Alguma coisa está errado. Ou a palavra está errada, ou você está errado. Imagina quem que está errado. Alguma coisa dentro de você não está batendo lé com cré. Alguma coisa dentro de você não está indo. Porque é impossível. Todos que cruzaram o caminho de Jesus, eles foram transformados. Mais cedo ou mais tarde, foram transformados. E aí, você vai ver como é isso é real. Satanás, aproveitando essa fraqueza de Pedro, sabendo esse jeitão de Pedro como ele era, rompante, cheio de si, cheio dele mesmo, ainda não convertido, ele estava fora do propósito da fé, ele estava fora da consciência da presença de Deus. Pedro age igualzinho o mundo age. O que Pedro fala logo depois ali, naqueles segundos logo depois da Santa Ceia? Jesus fala que ele ia ser entregue, Pedro cheio de si, o que ele faz? Exatamente o contrário que Abraão fez. Abraão recebe o milagre e glorifica a Deus. Pedro fala o seguinte: ei, deixa comigo, te prender, te negar, te prender. O que Pedro, esquece, eu vou contigo até a morte, Jesus. Eu vou contigo até onde que você acha que... Pô, nem você sabe, Jesus, aonde que eu vou com você. Deixa eu te mostrar um negócio, Jesus, nem você sabe. Eu vou com você até onde você nem imagina, Jesus. O que Pedro estava querendo nele ali era exatamente o que o mundo faz, ser um agente autônomo da fé. Só que Pedro tinha sido chamado para ser um agente da fé. Pedro, quando é chamado por Jesus, ele fala o seguinte: preste atenção, você não vai mais pescar peixe, você agora vai pescar homens. Você não vai pescar mais peixe, você vai pescar homens. Ou seja, você vai ser um agente da fé, você vai viver milagres, você vai crer em milagres, eu vou te abençoar, vou curar tua sogra. Pedro tinha fé mesmo, né? Te amo, sogra. Quem não riu é porque não entendeu a piada. Ou não tem sogra, meus pêsames. Cara, você vai ver milagres, Pedro. Você vai ver a tua sogra sendo sarada de febre. Você vai ver milagres assim: mas Pedro, eu te chamei não para pescar mais peixe, eu te chamei para ser um ativo, um agente vivo de milagre. Um agente vivo de milagre. Ou seja, não para ser o autônomo da fé. E quando Pedro bate no peito, ele faz igualzinho o mundo faz. Pedro, ele está fora da consciência da verdade. Pedro, ele está fora da fé. E assim como o Tiago fala, Pedro diz o seguinte: cara, eu não preciso de você. Eu sei o que eu estou fazendo. E ele naquele momento se coloca do lado contrário de Deus. Ele naquele momento se coloca como inimigo de Deus. Ele naquele momento ele se coloca no oposto de Deus. Porque tudo que ele estava fazendo ali, Pedro estava doido que aquela ação dele fosse escrito, para que quando você e eu lêssemos a Bíblia hoje, estava lá, cara, Pedro não negou a Jesus. Pedro bateu no peito e foi o cara. Uma salva de palmas para Pedro. Vamos dar uma salva de palmas para Pedro no céu. Vamos dar uma salva de palmas para Pedro. Pedro, não deu dessa vez. Não deu dessa vez, Pedro.
Era isso que Pedro queria, que a gente agora estivesse aplaudindo Pedro, quando Jesus falando, você não foi chamado para ser o autônomo da fé, a tua fé está responsável, está correlata comigo, a tua fé é simplesmente para poder me engrandecer, o resultado da tua fé é para dizer, só eu, a mim seja dada a honra, a glória, a força e todo o poder, e a mais ninguém, pelos séculos dos séculos, amém. É isso, Pedro, só que você está andando como o mundo anda. Você está andando como o mundo anda, e Pedro nega. Pedro nega exatamente como Jesus tinha cantado a pedra. Pedro nega Jesus. Não existe, cara. Quando você quer andar como o mundo anda, a tua fé vai ser rasa. Porque a sua fé está se apoiado no mundo. O mundo é passageiro, o mundo é fraco e o mundo tem um tempo. E Jesus está falando, apoia a sua fé em mim, que eu sou imutável, eu sou para sempre e eu sou forte. Não faça como o mundo faz. Eles estão perdidos, eles estão errôneos, eles estão andando para uma direção que os torna inimigo meu 24 horas, mas você não se equivale ao mundo, ande para poder viver a tua fé, dizendo eu vivo para Cristo, por isso que Paulo vai dizer aos Gálatas, não vivo mais eu, Gálatas 2, isso é incrível, não vivo mais eu, você sabe, isso tem muito poder, não vivo mais eu não sou mais Rafael, cara, meu nome é Rafael de nascer, mas eu não sou mais Rafael, para Cristo, eu sou dele, eu sou ele, eu sou a mesma coisa que ele. No mundo espiritual não tem mais essa diferença, eu sou Cristo. Eu não sou mais Rafael, você não é mais João, você não é mais Maria. Preste atenção, aonde você anda, trabalha, faz, não é simplesmente mais você carrega uma bandeira, você carrega um sacerdócio, você carrega uma representação, você carrega o próprio Cristo, você é o representante dele aqui na terra. É você, ninguém vai descer. Cristo não vai descer para fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Não vai. Sabe quando aquela pessoa que está do seu lado, precisando de Jesus, vai sentir Cristo? Quando você der um abraço nela. Quando você começar a amá-la. Quando você começar a, de alguma forma, perguntar, ei, está tudo bem com você? Isso é pela fé, porque às vezes nem você está bem para poder falar aquilo, mas não depende de você, depende dele. Cristo não vai descer para poder abraçar a pessoa que está do teu lado, para mandar um WhatsApp de manhã, quando você acorda, para poder dizer o seguinte, cara, eu pensei em você hoje, quero declarar, cara, que Deus continue te abençoando. Você ali está sendo o próprio Cristo. E como eu falei no começo, não parou por aí. Pedro negou a Jesus, mas não parou por aí, foi derrocado, foi ladeira abaixo. Você lembra? Pedro foi chamado para o quê? Para não pescar mais peixe, mas pescar o quê? Havia uma ordenança de Jesus sobre isso. E olha o que acontece com a vida de Pedro. João 21, 3. Só que ele estava mega oprimido, abalado na fé. Ai de Pedro se Jesus não tivesse orado por ele. Eu digo para você que Pedro tinha inclusive apostatado da fé, cara. Tamanha foi a carga que ele sofreu. Preste atenção. Pedro foi chamado para pescar não mais peixe, mas para pescar homens. E Jesus ainda fala, ó, quando eu estou fortalecendo a tua fé aqui, Pedro, deixa eu voltar para você entender, para não perder. Quando você fortalecido na fé, vai, convertido, fortaleça teus irmãos. Passou aquele momento ali, passou aquele momento de tribulação, Pedro em alta depressão, Pedro tinha negado a Jesus, derrocado a ladeira abaixo, e olha o que João vai relatar para a gente, João 21, 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou, o que ele foi, o quê? E o que Jesus tinha falado para ele? O que Jesus tinha falado para o Pedro? Pedro, o que Jesus tinha falado para ele? Pedro, você não vai mais pescar peixe, você vai pescar homem. E o que Pedro faz? E Jesus fala lá o seguinte, quando você se converter, Pedro, você vai fortalecer os irmãos. Agora, Pedro, além de não fortalecer, ele ainda serve de má influência para os outros. E os outros que estavam perto dele, Tiago, Felipe, André, disse o seguinte, nós também vamos contigo, pescar peixe. Rapaz, que loucura! E é óbvio que nada apanharam a noite inteira. O teu posicionamento de fé, que você foi chamado para ser um agente de fé, um agente de milagre, ele tanto pode curar, preste atenção nisso, salvar, libertar vidas, quanto quando você voltar a fazer aquilo que o mundo faz, que é o que exatamente Pedro estava fazendo, voltar às tuas origens, vivendo para si mesmo, outras pessoas que estão perto de você, indiretamente,
você está levando também para a morte. É muito séria a tua posição de fé. Por isso que Jesus ora para Pedro, dizendo o seguinte: Pedro, eu oro para que não desfaleça a tua fé, porque a partir do momento que você desfalece na tua fé, toda ação que você está fazendo não tem apenas repercussão na tua vida, mas isso vai repercutir dentro da tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, nas tuas finanças, na tua família. Você está levando todo mundo para o mesmo barco. Isso é muito sério, isso é muito sério. Porém, naquela mesma praia, que Pedro está ali chamando a galera para pescar, aquela mesma praia que Pedro está levando os amigos, que ele foi fazer aquilo que Jesus disse para ele não fazer, exatamente ao contrário do chamado dele, para ser ativo, para salvar vidas. Ele volta, Jesus desce ali, Jesus aparece ali, Jesus aparece ali, para os discípulos eles não reconhecem, e somente a partir daquele momento, que Jesus fala assim, ó, quando eles pegarem peixe, acende a fogueira, e começa a cear com eles ali. Ali os olhos de Pedro são abertos, ali Pedro nasce de novo, e ali de fato há uma conversão, ali há de fato uma renovação, ali de fato uma mudança de vida de Pedro, ali há a abertura de vida de Pedro, ali é uma abertura, e o que foi capaz de fazer isso? A ressurreição de Cristo. Talvez você chegou aqui hoje, exatamente como Pedro, voltando a ir a locais, a fazer coisas, a agir de forma que Jesus já falou para você: ei, eu te chamei para que você seja uma bênção, eu te chamei para pescar homem. Por que você está voltando? Por que você está voltando às origens? Por que você está fazendo coisas que estão confundindo a tua mente, estão te levando para locais que eu não estou, está fazendo atitudes conforme o mundo anda, segundo ao seu bel prazer? Talvez você está aqui hoje dizendo o seguinte: pai, eu não aguento mais, eu estou fraco, eu estou desfalecendo na minha fé. Só que há uma coisa chamada ressurreição, porque se não houvesse a ressurreição, tudo que a gente prega aqui hoje seria banal, porque ele seria mais um Deus morto. Mas quando você vai a Israel, quando você vai a Jerusalém, o túmulo dele está vazio, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Aleluia! Oh! Isso é muito sério, isso é muito sério. Olha o que Paulo vem escrever aos Coríntios: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa... Você está entendendo que tudo circula na fé? Que tudo está parado na fé? Que tudo está ali em torno da fé? Que é por isso que Jesus ora para Pedro, dizendo: Pedro, se desfalecer a tua fé, vai dar ruim. Se desfalecer a tua fé, vai dar ruim. Não vai dar bom. Não vai dar bom. Mas há um encontro de Pedro, agora não mais com esse Cristo que havia prometido, mas agora esse Pedro encontra exatamente com aquele Cristo que havia prometido e havia cumprido. A diferença do meu Deus e o teu Deus, diferente do mundo, é que aquilo que ele promete, você pode dizer o seguinte: cara, você não é político, você não é A, você não é B, eu tenho certeza que aquilo que você promete, a palavra vai se cumprir. E assim como ele prometeu, dizendo para os discípulos: eu vou retornar depois do terceiro dia, fiquem atentos, ele retorna. E ali Pedro tem um encontro real, e naquele momento, Pedro, a conversão de vida, Pedro muda de lado, e aquilo começa a fazer sentido para Pedro. É como se Jesus falasse dizendo o seguinte: Pedroca, você é um agente ativo, um ser ativo. Está lembrado disso que eu te chamei? Olhando ali para ele enquanto ceava. Você é membro da Ser Igreja, Pedroca. Você é membro da Ser Igreja, que está muito mais preocupado em saquear, em tirar pessoas do inferno, do que simplesmente ver uma igreja lotada, para segurar, para encabestar pessoas atrás de dízimo e oferta. Você é um agente da Ser Igreja que está muito mais preocupado em exercer a tua fé para glorificar o meu nome, do que simplesmente exercer a tua fé para que as pessoas ficam batendo palma dizendo o seguinte: oh, como é lindo que ele prega, como é lindo que ele fala, olha como a igreja é lotada. Pedroca, você faz parte de uma igreja chamada Ser Igreja, que vai revolucionar essa história, onde o ponto final da igreja não é mostrar sobre eles, mas é para engrandecer o nome de Jesus Cristo. É essa igreja que você pertence.
É essa igreja que Pedro falou, você é um agente da Ser. Pedro, você faz parte dessa igreja. Nem você sabe, mas lá na frente, em 2026, eles vão, 2025, eles vão falar 2026, eles vão falar de você. Eles vão dizer o seguinte: ei, ainda bem que a ressurreição que você e eu vivemos chegou para Pedro, porque isso me faz viver em vitória e caminhar em vitória, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que é poderoso, que a minha fé não está morta, eu sei que Ele ressuscitou e que um dia eu vou estar com Ele, e tudo que Ele promete Ele cumpre. Eu sei, e eu sei por quê? Porque eu creio, porque está ardendo no meu coração. É sobre isso que a gente vive, é sobre isso. E aí Pedro totalmente convertido, a gente chega em Atos 2, ele é batizado, ele é revestido com o Espírito Santo de Deus, e eu declaro que o Espírito Santo de Deus, se prepare, ele vai vir de maneira poderosa sobre você hoje, se prepare porque ele vai fazer hoje aqui. E assim Pedro, cheio do Espírito Santo, revestido, ele agora prega para 3.000 pessoas, e para muito mais de 1.000 pessoas, mas 3.000 são convertidos. E agora esse mesmo Pedro, quando a gente vai a Atos 3, acompanha comigo, e Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona, e era trazido um homem, que desde o ventre da sua mãe era coxo, a qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo, o qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse para nós, olha para nós, e olhou para Pedro, esperando receber deles alguma coisa, alguma esmola, e disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Você entendeu a mudança do Pedro? Antes que nada, ele só via milagre, ele não tinha, e agora o Pedro que realmente ele é um ativo, ele é um ser de milagre, ele anda no milagre, ele vive o milagre, ele entende que não é só para ele, mas que quando ele traz para fora, ele está cumprindo o chamado de Cristo, ele está chamando aquilo, ele está fazendo aquilo que Cristo chamou. Essa é a tua fé. E quando a gente vai a Atos 9, a gente vê uma menina chamada ali em Jope, uma menina chamada Tabita, era generosa, uma pessoa muito boa. Lida, que é uma pessoa que caminhava junto com eles ali, estava junto naquele grupo, e essa menina morre. E de alguma forma eles vão buscar Pedro. E Pedro declara, começa a dar glória a Deus, ora a Deus e fala assim: ei, levanta em nome de Jesus, ressuscita em nome de Jesus. E aquela menina é ressuscitada. Aquele Pedro que outrora não tinha entendido o chamado dele, quando Jesus falou: ei, você não vai mais pescar peixe, você é pescador de homem. Ei, Pedro, você não é mais para si mesmo, você não vive mais para si mesmo, você vive para mim. Agora você vai transbordar daquilo que eu tenho te enchido. Você só transborda daquilo que você tem. Você só consegue dar aquilo que você tem. Então a gente está na hora de mostrar para o mundo espiritual, para o mundo natural, e começar a transbordar para o mundo natural, na faculdade, no trabalho, em casa, na mulher, nos filhos, aquilo que eu tenho, não é aquilo que eu vou ter. Isso já está dentro de você, se chama Zoe, e Zoe começa a se manifestar a partir do momento que você dá o primeiro passo dizendo: eu tenho a vida do próprio Deus, então eu começo a manifestar a glória dele aqui. Isso muda. E essa ação de Pedro, ela não é uma ação, quando Pedro chega, ele repete exatamente, assim como no Pai Nosso, que Cristo fala para Deus, no Pai Nosso, dizendo o seguinte: seja feita aqui na terra, como é no céu. E quando você vai em João, você encontra Jesus falando o seguinte: eu faço tudo aquilo que eu vejo meu Pai fazer no céu. Tudo aquilo que eu estou fazendo aqui, curando, salvando, libertando, é porque eu vi meu Pai fazendo no céu. Olha o que Jesus fala. Ou seja, antes de acontecer aqui, é porque já aconteceu no mundo espiritual. A tua fé, ela te faz acessar a herança. Semana que vem eu vou estar falando sobre isso. A tua fé, ela faz acessar a herança. Aquilo que já tem, já está no mundo espiritual, que faz parte teu, que é teu direito. A tua fé, ela te faz acessar. E exatamente o que Pedro está fazendo, ele está replicando o modelo de Jesus. Cara, o modelo de Jesus é o que dá certo. Para de tentar inventar a roda, cara. Vai na Bíblia e consulta. Esse é o modelo que dá certo.
Eu acho que eu não acabei de olhar, né? Acabei de ler aqui para vocês. Mateus 8, 2, 3. E eis que veio um leproso e o adorou, falando de Jesus. Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Você prestou atenção que a atitude de Pedro, ela foi igualzinha à de Jesus? Pedro chega diante do enfermo, Pedro chega diante do morto e diz o seguinte, ei, em nome de Jesus, ser curado. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro não ficou orando. A gente não encontra Jesus orando dizendo o seguinte, Pai, é da tua vontade agora que esse enfermo, que esse casamento, que essa vida seja restaurada. A única coisa que Deus fala assim, Pai, graças te dou, porque eu sei que você me ouve. Ei, levanta em nome de Jesus. O mesmo modelo que Pedro faz é o que Jesus faz. E é o que Cristo faz seguindo o Pai. Você não foi chamado para inventar a roda. Faz o feijão com arroz, cara. Segue o Cristo que vai dar tudo certo. Faz o feijão com arroz, segue o Cristo que vai dar tudo certo. Cristo era intencional. Cristo era ativo. Cristo, ele sabia da consciência da presença que ele próprio era. Cristo era ativo, que ele era direto. Ele é direto ao ponto, ele não ficava... É porque não depende a cura, não depende de mim e de você. Por isso que Pedro fez aquilo, eu falei semana passada. Por isso que você e eu podemos orar, podemos profetizar, podemos declarar vida abundante, porque não depende de mim e de você. Nós somos agentes do milagre. Mas a palavra que é lançada significa Cristo, e é por isso que acontece. É não porque você está lá, mas é porque Cristo determinou que aconteceria. Eu quero reforçar a tua identidade. Gênesis 12, 2. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Isso aqui ele profetizou sobre Abraão, mas eu quero declarar sobre a tua vida, ser igreja. Quero declarar sobre você que está me assistindo. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, mas não para o seu bel prazer, não para que você fique isso para você mesmo, porque o ponto final da minha fé é para que você se tu uma bênção, para abençoar terceiros, para que você manifeste a minha glória. Você não foi chamado para ser cofre, você foi chamado para ser barro, você foi chamado para ser pote, porque o cofre segura para si, agora o pote, o copo, ele transborda. É para isso que você foi chamado. Em tudo que fiz, isso daqui é Paulo escrevendo, lá em Atos, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que receber. É bom receber um presente, cara. É bom, lógico que é bom. Mas Jesus está falando para você, cara, muito mais é melhor dar do que receber. É muito mais ser generoso na tua fé do que simplesmente você ficar pedindo para você mesmo. Marcos 16, 15. E agora a gente vai entender isso. Porque ele fala, ide. Eu quero que você transborde na tua fé, meu filho. Ide. Ide. Eu não te coloquei onde você está por acaso. Eu não te coloquei, eu não te dei o casamento, a namorada, A, B, C. Você está aí por algum propósito. Mas não abra mão de mim. Não abra mão da verdade. Não perca a consciência da minha presença. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Eclésia, a palavra igreja, é chamado para fora. Sabia disso? Eclésia, essa palavra igreja, chamado para fora. Você vai no original, a palavra eclésia, que significa igreja, não é chamado para dentro. Está todo mundo preocupado em botar um monte de gente dentro da igreja. Graças a Deus, Deus colocou no meu coração e da minha esposa dizendo o seguinte, ei, vai vir muita gente, mas se preocupe em treiná-los, em prepará-los para que eles consigam ir e cumpram o ide. E não fiquem entulhados dentro da igreja, brigando por cargos, por isso, por aquilo, por microfone, por aparência. Mas vocês estão aqui para poder preparar o meu povo, para que eles cumpram o ide, porque eles foram chamados para fora e não para dentro. Eles foram chamados para fora e não para dentro. É isso que você foi chamado, para fora e não para dentro. E eu quero finalizar, e repetir só para o violão subir, ali para mim, por favor, Andrezinho.
Só o violão, por favor. Quando a gente olha a vida de Esther, vocês aprenderam ontem, mulherada. Você viu que o tio dela, Mordecai, falou para ela que ela estava meio assim, né? Pô, me botou ali do lado do rei, eu sou rainha. Mordecai vai dentro dela, na alma dela, falando o seguinte, ó, preste atenção, será que não foi para esse fim que você foi levantado, Esther? Para poder salvar o povo? Você acha que você está aí de bobeira? Você acha que Deus te colocou aí de bobeira, Esther? Você acha que Deus te colocou aí simplesmente para você ser uma rainha bonitona, porque você está toda durinha, toda em cima, e o olhinho do rei ficou brilhando? Você está comendo os melhores da comida? Será que não foi para isso? Foi uma palavra bem sutil, que o Espírito Santo, através de Mordecai, lança sobre Esther. E essa palavra que eu quero lançar sobre você hoje, será que não foi para isso? Para esse local que você está? Para esse tempo oportuno? Para esse propósito específico, não foi para isso que o Espírito Santo te colocou ali? Você não é um acaso da vida. Você não é um acaso da vida. Você não veio aqui por acaso. Desde o teu nascimento até hoje, sai um pouquinho da câmera aqui. A tua vida tem um propósito. Cá, Sérgio. A tua vida tem um propósito que desde o teu nascimento, por isso que Ezequiel, Deus fala aqui para Ezequiel, se não me engano, Jeremias, Ezequiel, diz o seguinte, cara, desde o ventre da tua mãe eu te conheci, escuta isso, escuta, desde o ventre da tua mãe eu te conhecia, a tua vida tem um propósito para engrandecer o meu nome, desde o ventre da sua mãe. Aqueles 2 minutinhos abençoados. Bom dia, ser igreja. Tem uma frase que Deus colocou no meu coração, através de um pastor, que eu nunca esqueço e eu levo para a minha vida isso aí. Você não foi feito por acaso. Você não é um acidente da natureza. Você foi feito de propósito e para um propósito. Você foi feito de propósito para um propósito. Eu sou adotado. Eu fui adotado com 9 meses. E com 6 anos, 7 anos, minha mãe falou para mim, ela tinha um receio de falar, né? E ela aproveitou uma deixa aqui muito inteligente e ela falou para mim, e eu levei numa boa aquilo ali. Eu fui adotado com 9 meses, depois, já mais velha, ela contou a história. Eu achei muito bonita a história. Minha mãe, eu tenho mais 2 irmãs, e a minha mãe e meu pai tiveram um filho que morreu num atropelamento de um caminhão, que atropelou ele com 5 anos de idade, em São Paulo. Aquilo foi terrível para eles, terrível, terrível. O único menino, e ele foi levado, né, ceifado. E depois disso eles foram para Lins, foram morar em Sabino, distância pouca, 29 quilômetros, e lá em Lins ele foi sepultado, né? E a minha mãe dizia assim que ele é policial militar, já é falecido, ele saía de Sabino e ia chorar no túmulo em Lins. E foi muito triste, muito ruim para ele. Ele ficou muito tempo assim, muito tempo abalado. E aí a minha mãe disse que um belo dia apareceu uma suposta avó minha, querendo me dar de toda que é maneira, que ela ia dar um jeito, se eles não queriam esse menino. E meu pai na hora falou assim, bem, é o Jorginho, na cabeça dele é aquele menino que ele tinha perdido, é o Jorginho e tal, e já correu, já tratou de acertar toda a papelada e tal, para fazer a adoção e tal, e minha mãe disse que ele montou o quarto, guarda-roupa, bercinho e tal, e aquele cuidado todo, e aí ele sarou, aquele prazer que ele queria ter de ser pai de um menino que tinha ceifado, né? A vida tinha levado dele, foi através da minha vida que ele foi curado. E aí eu fico pensando, às vezes muitas pessoas já me perguntaram assim,
você nunca quis saber quem é seu pai, sua mãe, seus genitores, né, biológicos, né? Aí ele falou assim, olha, eu nunca quis saber, né? Porque eu fico pensando, Deus, Ele me colocou numa família, eu tenho uma irmã mais velha que parece que ela é mais mãe do que a minha própria mãe, de tanto carinho e amor que ela tem, não deixa de pensar em mim, querer as coisas, né? E nunca me faltou nada, sempre tive educação. Por que eu vou pensar, eu sou rejeitado, eu fui rejeitado, minha mãe não quis. Eu fui feito de propósito para um propósito. Amém. Que era para curar o meu pai adotivo. Amém. Aleluia. Para completar essa família. Eu só tenho que dar graças e glórias a Deus, porque Ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Amém. O pastor falou do Batman aí, né? Deus é maravilhoso, né? Eu faço até uma brincadeira que a vida Superman, a história do Superman é parecida com a minha. Eu fui enviado, ele foi enviado para um casal que não tinha filho, não tinha um menino. E até na história do Superman agora ele pensava nos biológicos, ele foi decepcionado pelos biológicos e aí mostraram para ele o quão grande era quem realmente tinha criado ele, para onde ele tinha ido, né? E eu nunca desmereci os meus pais adotivos, jamais. Eu sempre agradeci, sempre honrei, né? E aí eu falo assim, só a única diferença que tem é que ele tem um símbolo no peito, né? Ai, pastor. Perdeu, pastor. Pode dar uma salva de palmas melhor para Cristo, amém? É para Ele. Toda a honra, toda a glória sejam dados a Ti, Jesus. Toda a honra, toda a glória sejam dados a Ti. Você entende que o propósito final da tua fé é para engrandecer a Ele, cara. Deus vai te enriquecer aqui na terra. Deus vai te fazer prosperar. Deus vai te dar uma família abençoada. Deus vai te dar cura. Mas isso é apenas um meio, é um trampolim. O final é engrandecer a Ele. E eu quero terminar dizendo o seguinte, Romanos 1,16. Isso aqui é a tua identidade. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder. Essa palavra poder no original é dínamos, ou dunamis. Poder para realizar milagres e influenciar. Ele está falando que isso daí está dentro de você, cara. Você é o Batman da fé, cara. Você é o super-herói da fé, cara. Não deixa Satanás botar você para menos do que Cristo falou que você não é, cara. Não deixa ele ficar jogando piadinha para dentro de você. E essa palavra, ela foi usada para criar dinamite. A palavra dinamite saiu disso. E Deus está dizendo o seguinte, cara, você é um dinamite na minha mão, cara. Você tem um propósito. No começo, no meio e no fim. Eu já tinha escrito os teus dias. Eu sei quando você acorda, eu sei quando você chora, eu sei as coisas que você está pedindo. Feche teus olhos. Oh, Espírito Santo de Deus, mantenha sentado. Eu sei as coisas que você está pedindo. Você que está em casa, se puder, fecha teus olhos. Eu sei as coisas que você tem sonhado. Eu sei as coisas que você de alguma forma tem dito, cara, Deus... Deixa eu falar uma coisa para você. Eu entendo até que é legal o que está sendo pregado, mas eu não consigo me ver desse jeito. A minha fé está complicado, Jesus. O Espírito Santo de Deus está soprando no teu ouvido hoje, falando, você não é apenas você sou eu aqui na terra. Você é uma dinamite. Você é uma potência, você é um dunamis. Você foi feito para poder influenciar. Você foi feito para operar milagres. Eu já disse que de alguma forma aquilo que eu faria, você faria ainda mais. Feche teus olhos. Eu queria que você levantasse a mão, todo mundo de olho fechado, você que chegou aqui com alguma dor mental, espiritual, eu queria que você levantasse a mão, eu vou estar orando por você. Uma dor física, eu queria que você levantasse a mão, amém? Amém? Fique de mão levantada para eu ver. Amém, amém, amém.
Amém. Espírito Santo de Deus, assim, você aprendeu com Deus, Jesus, Pedro fazia isso, e assim me foi conferido porque eu sou teu. Eu declaro que essas vidas agora, em o nome de Jesus, agora, sejam curadas, em nome de Jesus. Eu quero saber se você de alguma forma, você vai sair daqui curada, creia. Mas a oração foi, creia, você vai sair daqui curada. Você vai sair daqui curada. E você vai testemunhar assim como o Sérgio testemunhou aqui. Eu queria que você levantasse a sua mão de onde você estivesse. Você está sofrendo aflições na tua mente. Isso está te perturbando. Isso de alguma forma está criando depressão. A igreja toda de olho fechado. Eu queria só que você levantasse a mão para orar por você. Sabe que sua mente está de alguma forma, amém? A igreja toda está de olho fechado. Levanta a sua mão, só eu estou te vendo. Amém, amém. Espírito imundo de depressão, de medo, eu te ordeno agora em nome de Jesus, dá-o fora, para sempre, em nome de Jesus. Espírito que quer aprisionar sono, dá-o fora, em nome de Jesus. Você está curada, você está curado, você está curada, em nome de Jesus. Você que veio aqui precisando de um milagre, de uma transformação, Deus, eu preciso de um milagre, eu sou cético, eu preciso de um milagre, primeiro em mim, me ajuda a crer. Eu quero que você levante sua mão. Tem pessoas aqui, que ainda vêm aqui que são céticas, estão lá, mas estão cá, não se converteram ainda, como se tem que se converter, aceitaram Jesus, mas aceitaram, eu analiso, eu falo, mantenha teus olhos fechados, levanta sua mão, eu quero te conhecer, amém? Levanta sua mão, amém? 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 Vamos estar orando. Espírito Santo de Deus, todo esse espírito de ceticismo, espírito de mentira, matemático, de engenharia, para ter que comprovar, espírito que venha sobre Tomé dizendo, eu preciso ver para crer, eu te repreendo, dá-o fora, agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro que eles sejam cheios do teu Espírito, o mesmo Espírito que veio sobre Tomé, que eles puderam ver. Eu digo para você, você vai ver Cristo ressuscitado, porque Ele está vivo. Você que fala em línguas, fique no seu local falando em línguas. Você que é batizado no Espírito Santo, não precisa levantar, mas deixa o Espírito Santo se manifestar. Aleluia. Eu quero orar por você que está há anos. Tem pessoas aqui que estão há anos pedindo alguma coisa, diz, pai, eu estou há anos nessa fila, quando o anjo vai balançar essa água? Todos pulam na minha frente e a água sempre é balançada. Tem alguém aqui especificamente, 1 ou 2 casais, um jovem, cara, tem alguém específico que está há anos pedindo isso, e Satanás quer roubar a tua fé. Levanta sua mão que eu quero te ver. Levanta sua mão, amém, 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 amém. Espírito Santo de Deus, você não precisou descer para mover as águas, você é a própria água movida, você é a água movida. Eu declaro agora em nome de Jesus, seja restaurado todos os anos que foram consumidos pelo devorador, pelo gafanhoto migrador, tudo aquilo que foi roubado da tua vida, das tuas finanças, da tua mente, do teu coração. A partir de hoje, algo novo vai se mudar, porque onde Jesus estava, milagres aconteciam para a honra e glória do nome dele. Em nome de Jesus, agarra, saia daqui confiante. Oh, Espírito Santo de Deus, eu queria que você levantasse a mão. Oh, Espírito Santo de Deus, o que você quer? Esteja concentrado, esteja concentrada, você que está em casa, seja ministrado, seja visitado com a cura, seja visitado com a cura, com a transformação. Oh, Espírito Santo de Deus está te levando para um outro nível. Eu quero orar por você que essa semana passada, está com problema
foi fazer um exame e saiu de uma maneira que não deveria sair. Alguém está com problema cardíaco aqui, problema no rim, problema no fígado. Levanta sua mão que eu quero te conhecer, que fez um exame por esses tempos. Levanta sua mão que eu quero orar por você, os exames de sangue. Amém. Amém. Mantenha os olhos fechados. Espírito Santo de Deus, eu quero ministrar cura. Cura. Eu quero ministrar cura. Espírito Santo de Deus, começa a invadir esse corpo de uma maneira agora. Se você está chorando, não tenha vergonha de chorar. Esquece quem está do teu lado. A hora ainda está cedo. Fica tranquilo, a hora está cedo. Se entregue na presença do Espírito Santo de Deus, mas não como apenas uma emoção, uma coisa que está saindo, mas deixa isso queimar dentro de você. Eu declaro agora, em nome de Jesus, você vai essa semana refazer o exame, e em nome de Jesus, haverá confusão sobre médicos, sobre A, sobre B, sobre C, sobre analiticidade, sobre dizendo, mas não é possível, é isso, foi a célula, não interessa, a palavra final se chama Jesus Cristo sobre a tua vida. Eu quero fazer a última oração sobre você que está em casa. Você que quer ser revestido, você que quer ser revestido, mantém seu olho fechado. Começa de mim, isso está começando de mim. Pede para chamar as crianças lá, por favor. Mantenha seus olhos fechados. Você que quer ser revestido, Rafa, sobe para cantar só essa música aí, Yeshua, bem baixinho para mim. Isso vai começar de mim. Você que quer ser revestido para o ID, você que quer ser revestido para poder entender Jesus, eu quero ser o seu braço para curar, eu quero ver teus milagres na minha vida mesmo, eu quero ser braço teu para curar aqui nessa terra, eu quero ter essa experiência. Eu quero ter essa experiência de cura, de salvação, de libertação através da minha vida. Começando de mim, quem que quer levantar a mão? Levanta sua mão, amém? Amém. O Espírito Santo não vai te forçar, amém? Se você não quer ser usado por Cristo, mantenha a sua mão abaixada, mas se você quer ser usado por Cristo de maneira poderosa, levanta a sua mão que eu quero te ver, todo mundo de olho fechado. Espírito Santo de Deus, derrama sobre eles agora a tua presença, fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Você que não é batizado pelo Espírito Santo, seja agora, seja batizado pelo Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo vai começar a descer sobre a tua vida. Dom de cura, dom de fé, dom de interpretação de línguas, dom de línguas. O Espírito Santo faz isso tudo quando você lá em 1 Coríntios 12, ele faz tudo isso para engrandecer o nome dele. Perceba, tudo é para engrandecer o nome dele, nada é para um fim próprio, tudo é para engrandecer o nome dele. Pai, nós somos teus amigos, nós andamos com você, nós queremos ver milagres, queremos andar em milagres. Declare esse nome enquanto o Espírito Santo vem derramado. Sentados mesmo, declare esse nome. A manifestação do Espírito Santo sobre você, sobre a tua casa. Coisas que você está fazendo aqui que vai atingir pessoas, vai atingir estágios, vai atingir famílias que você nem imagina. Você nem imagina. Meu orgulho me mantenha de olho fechado, não desconcentra. Não desconcentra. Tua humildade se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Não aceite nada menos disso. Espírito Santo de Deus está soprando no teu coração. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus.
Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Adore, adore. Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Se concentra. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Vamos colocar de pé essa igreja. Milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é milhares
Aleluia. Eu queria fazer a última pergunta. Você que está aqui, que nunca declarou em alto bom som, dizendo o seguinte, a primeira vez, você vai até a igreja, você não se converteu de fato, mas você falou, cara, essa passagem foi para mim, essa palavra foi para mim, porque eu andava, mas eu de fato nunca me converti, mas os meus olhos hoje foram abertos. Se você quer aceitar Jesus como teu Salvador, levanta a tua mão, eu quero te conhecer. Tem uma jovem que orou comigo ali, amém? Levanta a sua mão que eu quero te conhecer. Tem mais gente? Amém? Amém. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Leva teu povo em paz. Um fim de semana incrível. A gente só está começando. Em nome de Jesus, seja abençoado na tua casa também. Em nome de Jesus. Tenha um excelente domingo, tá? Vão com Deus. Dê um abraço a quem está do seu lado, seja Cristo. Amém. Aleluia. Ministre sobre ele, sobre ela. Do trono. Aleluia.